eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e esta semana nós estamos com a Janaína Dalan, CEO da Carbonext, uma empresa especializada em projetos de soluções baseadas na natureza, esses fantásticos créditos de carbono, esses programas e projetos de RED, que são a redução de emissões por desmatamento, degeneração. A Carbonext está sentada sobre 1.600.000 hectares de floresta amazônica que eles estão conservando por meio desses projetos. Ela recebe uma porcentagem aí de 30% pelos créditos que vende, e os outros 70% ficam para a comunidade, para os proprietários das terras, e ela explicou isso tudo muito bem no episódio de domingo. Se você não assistiu no YouTube ou não ouviu na sua plataforma favorita de podcast, vai lá, eu recomendo muito, porque é muito clara a explicação dela, é tudo muito concreto e bem business também, que é o que está se precisando para fechar essa equação do clima. Janaína, eu estive recentemente agora com a Jennifer Morgan, que é a representante do governo alemão, do Ministério das Relações Exteriores para o Clima. Fiz uma entrevista com ela para a CNN. E para minha surpresa, ela me disse que a Alemanha, as empresas alemãs, não olham para o Brasil muito como um mercado de crédito de carbono, eles estão mais interessados no hidrogênio limpo, na nossa costa do Nordeste, também no Fundo Amazônia, que eles devem retomar e tal. Isso me surpreendeu, porque eu tinha outras informações de que os empresários alemães estavam muito preocupados de estarem queimando muito carbono, tiveram que abrir mão de uma parte do gás, da Rússia, etc. e tal. Ela me disse que não é bem assim. Bom, queria confirmar isso com você e saber, então, exatamente quais são assim, os principais clientes hoje do Brasil para esse mercado. Vamos lá, Lorival, obrigada por me receber aqui, prazer estar com você, é um prazer dividir informações sobre esse mercado que está cada dia mais pujante e crescendo mesmo. Bom, quanto à informação, né, de que eles não compram crédito de carbono no Brasil ou não têm interesse, né, etc., a gente tem sim alguns compradores alemães, algumas montadoras, né, de carro grandes, que se interessam, sim, por créditos florestais do Brasil, mas realmente são alguns, tá? Não são todas as empresas alemãs, etc., são alguns que a gente tem como cliente. A maioria, a gente tem de outros países também da Europa, né? Inglaterra, França, outros países que também se interessam por esse crédito. A Alemanha, ela tem essa participação, né, no Fundo Amazônia, etc., que ele parece que vai ser retomado, etc., mas são pagamentos diferentes, né? Você tem um pagamento por benefícios de redução de desmatamento e tem o crédito de carbono. A gente tem que saber também diferenciar bastante um e o outro, né? O benefício por redução de desmatamento, quando você comprova que houve a redução, você tem esse benefício, e não necessariamente você está vendendo um crédito de carbono. Então, eles são assuntos diferentes. Então, provavelmente ela, né, deve estar olhando isso desse prisma de pagamento por benefício, o que também é interessante. Eu acho que a gente tem uma composição de elementos para atacar o desmatamento, seja por crédito de carbono, seja por pagamentos por benefícios. Eu acho que os dois se complementam muito bem e podem coexistir, e devem coexistir, né? Quanto mais iniciativas a gente tiver para a diminuição do desmatamento, melhor. Mais cedo a gente vai alcançar a nossa neutralidade climática, desmatamento zero, né? A gente tem algumas metas já impostas aqui, e o Brasil, como as nossas emissões, metade praticamente delas é proveniente de desmatamento, é de suma importância que a gente olhe para esse tipo de emissão, né? Seja por um prisma ou pelo outro, seja realmente combatido de formas eficientes, que tragam resultados e que a gente consiga comprovar e mostrar, né, para o mundo que a gente está fazendo a nossa parte, que a gente está cumprindo o Acordo de Paris, que é super importante. Então, existe empresa, sim, alemãs comprando, mas a maioria realmente vem de outros países europeus, que são os nossos grandes clientes. São
empresas multinacionais, muitas vezes, empresas também americanas, são grandes clientes, compram grandes quantidades, e a gente tem algumas modalidades, Olival, surgindo, que são até interessantes. Essas grandes empresas compram muito crédito, como elas estão, né, fazendo seus planos de redução, porque não adianta você só comprar crédito, né? A gente fala, o crédito de carbono ele é uma ponte para a transição para uma economia de baixo carbono. Então, ele não vai viver para sempre, não vai existir para sempre. Ele existe como um mecanismo aqui para incentivar que as empresas reduzam suas emissões enquanto elas não têm tecnologia para isso. Ainda não existe uma tecnologia que substitua 100% combustível fóssil. A gente não tem o hidrogênio verde 100% disponível. A gente não tem, né, as eólicas offshore, elas não são uma realidade ainda. Então, enquanto não existe, né, esses mecanismos não existem, não estão disponíveis para esses consumos de energia muito grandes, aí sim entra o crédito de carbono para você ir fazendo a compensação do seu residual, do que você ainda não consegue, você não tem tecnologia disponível, você então ajuda nesse lado como um crédito de carbono, para a gente conseguir diminuir emissões globais como um todo, até que a gente chegue no net zero, na neutralidade climática. O dia que a gente tiver esse hidrogênio verde, eólica offshore disponível para todo mundo, não vai mais ser necessário. E o desmatamento zero, acabou o crédito de carbono para a floresta, não tem mais adicionalidade, eu não consigo comprovar ali que eu tenho uma ameaça de desmatamento, que vai virar emissão esse desmatamento, porque ele é zero, espero eu, tomara que a gente realmente consiga, né? Então, eu acho que o que ela falou é que você realmente tem que dar incentivos, seja por um lado ou por outro, mas ele deve acontecer. É verdade. No ano passado, na COP26, o Brasil assumiu um compromisso de zerar o desmatamento até 2030. Agora, o presidente eleito Lula falou, desculpa, até 2028, né, foi o compromisso, e agora o presidente Lula passou para 2030, mas ampliou para também o Cerrado, a Mata Atlântica e tal, antes era só a Amazônia, né? Se esse objetivo, como todos nós queremos, for atingido, aí termina esse mercado ou existem outras formas de gerar créditos de carbono no Brasil? No Brasil a gente tem diversas formas, né? Tem de eólicas, né? Mudança de matriz energética, a gente tem algumas outras formas de gerar crédito de carbono, sim. Até de plantio, de regeneração, ou seja, não é só o de preservação é um dos, mas não é o único. E sim, ele termina, o dia que a gente tiver desmatamento zero, a gente não tem mais a tal da adicionalidade de projetos, eu não consigo comprovar que isso seria emissão, porque ela não seria. Se não tem uma ameaça, eu não tenho mais esse crédito. O que existe, Lorival, acontecendo bastante, é o crédito de biodiversidade surgindo. Então, existe agora um crédito em estudo que você paga para conservar uma floresta pelos ganhos de biodiversidade que você tem lá, né? De fauna, flora e etc. Então, esse é um crédito que ainda está engatinhando, não é uma realidade, mas que logo mais eu acredito que sim. E aí essas áreas que são muito distantes de ameaças de desmatamento, elas vão ter esse outro tipo de crédito, né? Você ainda vai continuar gerando crédito, mas de outra forma. Inclusive o crédito de carbono, ele pode mudar de nome, ele pode ser um crédito de água, um crédito de biodiversidade, ele vai ter uma evolução do que ele é hoje, eu acredito, e inclusive os projetos também de carbono, o que a gente faz quando a gente estabelece um projeto e a gente agrega essas comunidades ao redor para dentro do projeto, eles passam a fazer parte do projeto, a gente começa a entender as necessidades deles, né? E faz esses levantamentos, o que vocês gostariam? Poxa, a gente gostaria de um treinamento aqui para ter colheita de cacau, um plantio sombreado, um sistema agroflorestal, para que a gente tenha renda. Então, você começa a fomentar essa população toda, que aí, a partir do momento que esse crédito não existe mais, a floresta ela já está adicionada agora bioeconomia, sistema agroflorestal, ela já vai ter outras rendas, né, dentro da sua área e ao redor, que ela não precisa mais do crédito, ela vai andar com pernas próprias, e a gente fez a transformação
social necessária para que eles consigam realmente, né, ter renda disso. Acho que quando a gente faz levantamento, Lorival, tem um projeto que 60% da população não tem renda, assim, não tem renda, é zero mesmo. Então, o grande desejo deles, quando você pergunta algo, até para comunidades tradicionais, indígenas e tal, o que você quer? Eles querem o que a gente quer, né? Eles querem acesso à educação, eles querem acesso à saúde, eles querem energia, eles querem fazer parte dos meios de comunicação, ter internet. Então, é muito interessante que, se esse crédito um dia ele sumir, até lá, o meu grande desejo é que a gente consiga desenvolver tanto essas comunidades que elas nem precisem mais desse crédito. Esse crédito ele serviu como uma porta de entrada para essa transformação, essa evolução dessas comunidades. E aí, nesse caso, por exemplo, por biodiversidade, essas outras formas, também aí não seria nada obrigatório, né? Não existem, acho que não existem metas, né, obrigações das empresas e dos países em relação a isso. Aí entraria mais numa parte de responsabilidade social e ambiental, a famosa ESG e assim por diante? Mesmo o crédito de carbono do mercado voluntário, ele não é obrigatório, né? As empresas compram porque elas entendem a necessidade de fazer a sua parte, né? De estar inserida. Então, tem empresas que não têm metas, elas não estão, né? Não têm uma obrigação de fazer, mas elas querem ter essa resposta positiva com as suas partes interessadas, com o seu público, elas querem comunicar que estão fazendo algo porque a emergência climática está batendo a porta de todo mundo, né, Lorival? Ela não é algo que, quando eu comecei há 20 anos atrás, eu mostrava gráficos de que um dia a gente ia ter eventos climáticos extremos acontecendo muito mais. Hoje em dia é uma realidade, esse gráfico já se tornou real e a gente vê inundações, ondas de calor, ondas de frio. Então, eu acho que o grande driver ali de se fazer algo é comunicação com a sua parte interessada mesmo. O seu público exige de você. Então, mesmo que eles não tenham a obrigação, eles fazem pela consciência ambiental, por falar com o seu público diretamente, ter o seu público cativo. E o de biodiversidade, que você citou, eu acho que vai pelo mesmo caminho. No futuro, ele não vai ser uma obrigação, espero eu, ou talvez até seja, mas por enquanto não é, mas entende-se o grande valor dessa biodiversidade, né? Então, quando você fala, não quero comprar projetos de conservação, eu quero comprar só projetos que plantam árvores, porque eu quero que realmente capture, etc. Aí a gente faz uma análise, né, de quanto tempo demora uma floresta se entrar no equilíbrio desse ecossistema que ela vira, com fauna, flora, etc., para ela entregar os benefícios de uma floresta mesmo. Ela demora de 70 a 100 anos. Então, você não pode se dar o luxo de ficar cortando de um lado e plantando do outro. Você vai desequilibrar de um modo que talvez seja irreversível, porque 70 anos, 100 anos é muito tempo. Talvez você mude toda a dinâmica, né, climática mundial. Então, essa consciência existindo e as pessoas entendendo essa emergência, fica mais fácil de você fazer voluntariamente. Acho que isso que motiva também. Para terminar esse episódio, só então deixar claro esse aspecto regulatório técnico, assim, por exemplo, esses créditos que são comprados aqui no Brasil, eles atendem às metas das empresas ou é algo apenas voluntário em se tratando do Brasil? O crédito RED+, que é o de preservação, ele é do mercado voluntário, ele não atende a metas do mercado regulado, que a gente tem dois mercados, né? Tem o regulado, de quem tem metas. Quando o Brasil colocar suas regras aqui, que a gente tem um projeto de lei tramitando, etc., para ter o mercado regulado, quando tiver isso colocado, por exemplo, o RED+, no mundo, ele não entra nessa contabilidade, tá, do regulado. O Brasil, no projeto de lei passado, ele tinha uma porta ali de que 20% a 25% você conseguiria comprar de projetos de floresta. Então, depende do país, de como ele trata essa questão também, né? Hoje em dia, a maioria das empresas que compram, elas não colocam na sua obrigação do mercado regulado, é mais da parte voluntária mesmo. Mas pode, dá para comprar aqui do Brasil dentro do Sim, mercado regular.
Uhum. Você pode comprar outros tipos de créditos do mercado por mercado regulado, não de preservação. Uhum. Como que seria, então, um exemplo de um... Um exemplo seria de plantio de floresta. Se você fizer um de plantio de floresta e você registrar na UNFCCC, que é o mercado global, né, de mercado regulado, aí sim você pode usar para cumprir suas metas. É que hoje em dia tem uma grande discussão, Lorival, se a gente fizer um outro episódio, a gente entra, que é o artigo 6, né, 6.2, 6.4, que é toda essa regulação de venda de crédito entre países. Se eu vendo do Brasil, mesmo de RED+, e eu desconto da minha para um país que está usando para meta, se ele decidir internamente que pode RED+, para mercado regulado, não teria problema nenhum. E aí, só que ele tem que ter o ajuste correspondente, eu tenho que descontar do Brasil, porque eu não posso falar que eu diminuí aqui e ele falar também que comprou lá. Aí é uma dupla contagem. Então, tem toda uma questão ali de contabilidade que está, inclusive, que foi muito debatida, foi amplamente debatida na COP, né, agora no Egito, que influencia também nessas decisões. Não ter uma dupla contabilidade, porque o Brasil tentou empurrar isso no ano passado e os países falaram Exato, negativo. exato. Se você vender o seu crédito aqui, isso sai do seu cumprimento de meta, né? Claro. Mas acho que era um bode que o Brasil tinha colocado na sala da negociação. Viu como a gente conseguiu explicar isso no finalzinho desse episódio? Porque na quinta-feira tem mais. Eu quero te perguntar sobre as comunidades tradicionais e tal, como é que elas estão lidando com esse mundo do capitalismo. Acho que eu vou cunhar um termo agora, o capitalismo ambiental ou o Legal. ambientalismo capitalista. Essa é a Janaína Dalan, CEO da Carbonext, e na quinta-feira tem mais. Até lá, Janaína. Obrigada, Lorival. Até.